este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. O nosso convidado de hoje é Cícero Augusto Volman Zandoná, graduado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia pela UFPR. Hoje nós conversamos sobre a dissertação de mestrado Ambiente de Visualização Integrado para Modelos Numéricos de Previsão de Tempo e Informações Ambientais. Cícero, obrigada pela presença aqui no programa Em Tese. Prazer. Como é que começou essa tua relação com a meteorologia que desencadeou esse trabalho? Bem, eu era graduando em Engenharia Civil e me interessava muito por programação. E o CIMEPAR, além de um centro meteorológico, ele também é um centro que trata com hidrologia, né? Também tem essa parte. Então, como a hidrologia também é uma área da engenharia civil, eu acabei indo para lá para auxiliar em projetos de hidrologia. Mas conforme os projetos vão aparecendo e as necessidades vão vindo, eu acabei diversificando e indo para essa área de meteorologia mesmo, trabalhando primeiro com radar, depois com os raios, depois com o modelo e, por fim, a tese que acabou integrando todas essas informações. E com que ferramentas vocês trabalham, com que variáveis vocês trabalham para que a previsão do tempo chegue aos leigos? Bem, primeiro tem as informações que são medidas, né? Tem o radar meteorológico, que fica aqui no Paraná. Existe também uma rede de detecção de descargas que ajuda indiretamente a você rastrear onde existe uma tempestade. Tem as imagens de satélites que chegam também e os modelos meteorológicos, que são modelos numéricos que são calculados em supercomputadores ao redor. No mundo existem vários, né? E no CIMEPAR a gente tem acesso a vários desses modelos e que também auxiliam o meteorologista na elaboração da previsão. E como é que é essa elaboração, né? O que é que vocês levam em conta para preparar essa previsão do tempo que chega para a gente? Bem, primeiro tem o conhecimento do meteorologista mesmo, né? Ele tem que conhecer como se comporta realmente aqui o Paraná. Então, e ele tem toda essa informação que eu citei mesmo. O modelo, ele é uma tentativa de prever como a atmosfera vai estar nas próximas horas, nos próximos dias, né? E ele leva em conta essa previsão, mas essa não é a previsão que ele vai fazer necessariamente, né? Daí ele tem o conhecimento dele, a previsão, e ele consegue elaborar o que ele acredita que vai acontecer. Geralmente se tem, no caso agora que não está chovendo, né, é que tem um centro de alta pressão aqui no Paraná, em toda a região sul e centro-oeste, né. Então, como tem uma alta pressão, as frentes frias não conseguem chegar. E ele sabe disso e assim ele vai elaborando a previsão. E existe a visualização de todos esses aspectos que você colocou? Existem programas que te permitem visualizar por exemplo, essa localização de alta pressão? Existem todos esses modelos e eles acontecem num programa só ou são diversos programas que você tem que ter para conseguir visualizar isso tudo? Essa foi a tentativa, o objetivo da minha dissertação mesmo. Você tem... Conforme o CIMEPAR ia adquirindo tecnologias, por exemplo, comprava o radar. Vinha o radar e vinha algumas máquinas para visualização dos dados de radar. Então, o meteorologista ou o pesquisador tinha que ir fisicamente na sala e ver esses dados. A nossa ideia era colocar esses dados num lugar centralizado e que cada interessado pudesse ter um programa que fosse lá e buscasse a informação e ele pudesse visualizar ela. Foi a mesma coisa que aconteceu com descargas atmosféricas, a gente até recebeu um programa, mas só tinha uma licença. Então, dá no mesmo, tinha que instalar a licença lá na sala de previsão. Daí, como a gente visa, além de poder acessar essa informação, a gente consegue sobrepor uma outra. Então, colocar a imagem de radar, colocar a imagem de satélite e ver onde estão caindo as descargas. Daí você consegue ver, realmente está chegando aqui essa tempestade, as descargas estão caindo aqui e está tudo certinho. Então você consegue, e também os modelos, como tem vários, a gente recebe vários modelos no mundo, no Brasil e tal, alguns a gente pode comparar lado a lado e ver qual que está mais correto com o que a gente imagina que esteja.
E como é que foi o teu trabalho de pesquisa especificamente, né? Então você partiu dessa necessidade de um programa único, que você pudesse visualizar todas essas variáveis, e qual foi o start, né? Como é que você começou essa tua pesquisa? Você conversou com outros meteorologistas, você fez observações no próprio CIMEPAR, como é que foi a metodologia? Bem, primeiro foi tentar ver como é que é o estado da arte da visualização científica mesmo, para esse tipo de variável meteorológica mesmo. Geralmente tem basicamente dois tipos de dado que a gente recebia. Do tipo do satélite, que a gente trata ele como se fosse uma imagem, né? Ele é uma matriz de pixels mesmo. Os dados de estações do CIMEPAR e os dados de modelos, eles também têm valores, mas eles são bem mais esparsos. Então você tem que dar um jeito de criar uma imagem que interpole esses dados e consiga fazer com que o meteorologista veja essa informação. Daí, vendo tudo que existe realmente nesses trabalhos, e também conversando com eles, porque às vezes não adianta a gente dar uma coisa nova e ele está acostumado com isso. E geralmente era o caso de fazer alguma coisa tridimensional, né? Todo mundo gostava, era bonito, mas daí na hora você ia lá, ele estava usando de volta o 2D mesmo, assim, que é a informação mais certinha ali. Então foi feito assim, e depois a gente teve que fazer escolhas técnicas mesmo, de linguagem usar, plataforma usar. A gente tentou pegar o máximo de ferramentas já existentes e construir em cima delas, fazer uma junção mesmo, que afinal era uma equipe reduzida e num tempo reduzido mesmo, né? Uma aplicação que era assim, tentar fazer o máximo possível, né? Geralmente a gente se reunia com os meteorologistas, eles queriam todo o possível, né? Você tinha até que tentar ser diplomático assim nessa questão. Mas a gente chegou num bom resultado, assim, ela já está sendo usada lá. Ainda tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Também depende muito dos projetos que vão aparecendo mesmo, né? Porque o CIMEPAR ele é sustentado dessa forma, né? Com projetos de monitoramento, projetos de fornecimento de dados, né? Então, o start mesmo da dissertação, quem bancou primeiro, o começo do projeto foi Itaipu, que tinha interesse na precipitação ali na bacia deles, para o reservatório deles, né? Então foi feito, mas isso no começo. Depois o projeto acabou, a gente foi continuando para uso interno mesmo, né? Indiretamente também os clientes acabam usufruindo disso e também o projeto leva em conta esse desenvolvimento de ferramentas, né? Cícero, nós vamos para um rápido intervalo e o Em Tese volta daqui a pouquinho. O programa Em Tese está de volta. Como é que foi o desenvolvimento, então, do METVIS? Você teve esse contato com os pesquisadores quais eram as necessidades, além dessa questão de ter todos os dados em um programa só, né? Quais eram as outras necessidades dos pesquisadores? Um obstáculo que a gente tinha também era o tamanho do dado. No caso do radar, alguns geram imagem de 1 em 1 hora, outros de meia em meia hora, e cada uma é relativamente grande. Então, se você for puxar um lote ou querer ter tudo no teu computador, isso não vai ser difícil. Mesmo compactado, cada uma tem 10 MB. Então, num dia, numa semana, já vai ficando questão de gigas também. E mesma coisa o modelo. O modelo ele é uma previsão, digamos, para 5 dias, mas a resolução dele é de hora em hora ou de meia em meia hora. Para cada janela dessas de tempo, você tem diversas variáveis, tem vento, temperatura, pressão, umidade. Então também, e como ele é um dado tridimensional, é uma matriz tridimensional mesmo, e que também é bem grande. Só o tempo de você se conectar no servidor e puxar o dado, às vezes já passou o dado que estava previsto e já é passado, então não tinha condição de ser dessa forma. O que a gente fez foi, além de ter um cliente na máquina do usuário,
a gente criou um servidor também que faz, eles sim têm o acesso a integrar os dados, mas o usuário ele só precisa transferir na rede o que ele está requisitando na hora, o mínimo possível mesmo para ele poder navegar nesses dados, e nem precisa gravar também, porque se ele precisar de novo, ele vai vir mais atualizado. Não, ele vai vir rápido também, né? A gente tentou compactar no máximo e tal, de forma que a coisa pudesse ser dinâmica. E daí, a gente também tentou colocar o máximo de recursos possíveis, como animação, tal, colocar alguma coisa em 3D, também a questão de... a gente tem as nossas estações meteorológicas, mas também existem outras estações metálicas, são as que tem aeroportos, então o que tinha a gente foi colocando. Essas também, além de ter o dado mesmo no horário que ele quer, ele também pode pegar cada estação e fazer um meteograma, um gráfico da variável que ele está buscando. Então, o máximo, o que a gente pudesse colocar no aplicativo, a gente foi colocando. Claro que tem sempre um trade-off, que a gente fala, né? Uma troca que, quanto mais coloca, mais mais complicada fica a aplicação. Então, tem que ser sempre com um pouco de parcimônia isso daí, mas a gente foi chegando a um bom equilíbrio. E hoje, como é que está o uso, né, do Metvis pelo CIMEPAR? Já foi aprovado? Vocês estão sempre evoluindo, melhorando esse programa? Como é que isso acontece? Olha, tem bastante coisa que a gente quer fazer ainda nele, assim. Apesar dele já ser usado, ele ainda não foi uma solução definitiva, assim. Ainda existem os outros aplicativos lá, mas a gente está sempre vendo com os meteorologistas, principalmente vendo como eles usam as ferramentas para tentar... Tem também a questão de, claro, aparecer um projeto que auxilie nisso daí, né? Porque o tempo dos desenvolvedores, né, ele tem que ser focado no que precisa na hora, né? Então, às vezes, esses projetos assim mais de uso interno acabam ficando em segundo plano, mas a gente está sempre tentando aprimorar ele, principalmente também no desempenho, né? Como ele lida com muito dado, conforme a pessoa vai colocando, ele vai ficando pesado também. Isso também é outro problema que tem que ser endereçado. E também a atualização de praxe mesmo, né? Algum modelo entra, algum modelo sai. O radar também a gente coloca, tem radar em São Paulo também agora, que a gente está querendo colocar lá também, conforme vai expandindo o serviço que o CIMEPAR vai fazendo serviço também pro Sudeste, também a gente vai colocando coisas lá. Um outro passo seria caso algum dos clientes quisesse ter acesso ao programa mesmo, mas aí também precisa de treinamento e tal. No caso da Copel, que é um dos maiores clientes nossos, eles têm bastante interesse na área de meteorologia, porque afeta diretamente eles em caso de desligamento de linha e tal. Então, conforme eles forem ficando mais conhecedores, assim, conforme a gente vai dando mais treinamento para eles, a gente pode futuramente também oferecer para leigos o Metvis, assim, com as devidas ressalvas. E como é que ele seria oferecido daí? Quem é que poderia? Só essas grandes empresas? Teria que ter algum equipamento especial para receber essas informações? Como é que isso funciona? Não, a filosofia dele foi que ele pudesse ser rodado realmente em qualquer máquina, que tivesse uma placa gráfica boa, que tivesse um processador bom, mas atualmente nada de extraordinário mesmo, assim. A questão dos dados é pela internet mesmo, ele vai pelo mesmo caminho que os navegadores fazem, tentar ser o mais simples possível para não ter que ficar complicando a parte de rede também, que a gente pôde simplificar, a gente conseguiu, assim, de forma que o cara pudesse usar realmente em casa. Tem alguns dados que o CIMEPAR cede naturalmente, né, publicamente, outros nem tanto. Daí depende muito de qual que é o cliente mesmo. Daí haveria uma solicitação do cliente, mas o acesso seria como um acesso à internet mesmo. Exatamente, é um programinha à parte, mas que no fundo ele acaba atuando dessa forma, assim. A pessoa navega mesmo, né, na informação e conforme a pessoa quer, vai chegando, da mesma forma. Cícero, muito obrigada pela tua presença aqui no Em Tese. E o Em Tese fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.